Existem imagens que a ciência prefere ignorar para não ter que reescrever todos os livros de biologia. O que você está prestes a ver hoje não são apenas avistamentos. São falhas na realidade capturadas por câmeras de pessoas comuns que, em muitos casos, desapareceram logo após o upload desses arquivos. De criaturas aladas no deserto de Nevada a híbridos impossíveis que desafiam a evolução. Prepare-se. O que vem a seguir nunca deveria ter sido encontrado. Mas antes, eu quero te fazer um desafio polêmico. Muitos especialistas afirmam que 90% desses vídeos são experimentos secretos do governo vazados de propósito, enquanto outros acreditam que são entidades dimensionais que sempre estiveram aqui. Olhe bem para a primeira criatura que vou mostrar e me diga nos comentários: você acha que isso é um erro da natureza ou um experimento de laboratório que fugiu do controle? Quem comentar a teoria mais bizarra vai ganhar um destaque aqui no canal. Fique até o final, porque o último registro foi o motivo pelo qual este vídeo quase foi banido antes. O leão com asas de morcego. Você não está preparado para o que um excursionista registrou durante uma trilha em 2002. Enquanto caminhava por uma área remota, ele de repente avistou um leão parado à distância. A princípio, tudo parecia normal, mas então algo pareceu errado. Ao olhar mais de perto, o animal revelou lentamente grandes asas semelhantes às de um morcego, presas ao seu corpo. A cena não fazia sentido, e naquele momento, ele rapidamente gravou o que pôde. Mais tarde, quando as imagens foram compartilhadas online, provocaram um intenso debate. Alguns disseram que poderia ser um experimento que deu errado, abandonado na natureza, mas logo as pessoas reconheceram a figura como uma quimera, uma criatura antes conhecida apenas por meio de mitos. Após perceber a realidade, o excursionista nunca revelou a localização, possivelmente para protegê-la do mundo. Ritual sombrio. Essa apresentação não foi apenas barulhenta ou selvagem, parecia um ritual sombrio. O vídeo se espalhou rapidamente pela Europa depois que as pessoas viram o que aconteceu no palco. Um artista usando uma máscara de aparência maligna estava sob luzes tênues, movendo-se de forma controlada. Então, em questão de segundos, ele abriu grandes asas semelhantes às de um morcego, surpreendendo a todos na multidão. O ato em si já parecia incomum, mas o que aconteceu em seguida tornou a situação mais séria. Começaram a circular relatos de que algumas pessoas que compareceram ao evento desapareceram e nunca mais foram vistas. Isso gerou preocupação e medo online. Muitos começaram a dizer que a apresentação não era apenas entretenimento, mas um ritual realizado em público e que os desaparecidos poderiam estar ligados a ele. Gárgula viva. Os moradores do Texas acordaram com uma visão chocante, uma criatura empoleirada em um telhado. A princípio, as pessoas pensaram que fosse um morcego gigante, mas as asas, os traços afiados e a presença pétrea contavam uma história diferente. Era uma gárgula, daquelas geralmente esculpidas para proteger prédios antigos. De alguma forma, ela havia ganhado vida. Não se movia aleatoriamente. Parecia vigiar a cidade, tal como as suas congêneres de pedra. Permaneceu no telhado durante horas e depois desapareceu silenciosamente. Os moradores locais ainda se perguntam se alguns guardiões nunca dormem de verdade, observando-nos silenciosamente, e se eles podem retornar quando menos esperarmos. Dragão do Rio. Você não vai acreditar no que surgiu do rio, deixando os moradores locais perplexos. Um homem que filmava a água avistou uma criatura diferente de qualquer animal conhecido. Seu rosto e escamas lembravam um dragão, e seu corpo longo e esguio movia-se pela água com uma precisão assustadora. Ninguém conseguiu identificá-lo em nenhum livro de biologia. As testemunhas que viram as imagens ficaram maravilhadas, debatendo se aquilo era uma espécie pré-histórica sobrevivente ou um predador fluvial totalmente desconhecido. Mais tarde, as autoridades apareceram, investigaram o local, mas não encontraram nenhum vestígio. Por enquanto, o rio guarda seu segredo e a criatura misteriosa permanece escondida, nadando silenciosamente em águas que ninguém ousa explorar. Reptiliano na água.
Um casal que fazia trilha ao longo de um rio isolado no Colorado fotografou algo parado perto da margem. À primeira vista parecia humano, mas, ao ampliar a imagem, os detalhes não se encaixavam. Uma cauda longa e grossa arrastava-se atrás dele. Suas mãos terminavam em garras afiadas. A pele tinha uma textura áspera e escamosa. Então, virou a cabeça e os viu. Num movimento rápido, disparou para dentro das árvores, não como uma pessoa correndo, mas como um animal feito para caçar. O vídeo viralizou. Os céticos disseram que era uma fantasia, mas a maneira como se movia contava uma história diferente. Os moradores locais não se surpreenderam. Durante anos, as pessoas daquela região sussurravam sobre avistamentos, figuras estranhas perto da água que não deveriam estar ali. Nefilins no lago. Turistas tiveram um encontro assustador durante um passeio de barco no lago Xolotlan, em Manágua. Um deles estava filmando as águas calmas quando algo surgiu repentinamente de trás de uma colina. Ele girou a câmera rapidamente e um rugido ensurdecedor ecoou pelo ar. Uma figura imponente surgiu por um breve instante, revelando sua forma colossal antes de desaparecer nas sombras. A filmagem se espalhou como fogo em palha seca, atraindo a atenção de cidades próximas. Os moradores locais não se surpreenderam. As gerações sussurravam sobre os gigantes Nefilins que se escondiam nos vales profundos. Para eles, este vídeo não foi uma surpresa, apenas a confirmação do que sempre acreditaram. Algo extraordinário sempre viveu perto do lago. Túnel dos Morcegos Gigantes. Um explorador corajoso adentrou um túnel que, há muito tempo, diziam ser assombrado, onde vozes arrepiantes ecoavam todas as noites. Ao se aventurar mais fundo, avistou uma fileira de morcegos gigantes parados em silêncio, mas seu tamanho descomunal já era suficientemente aterrorizante. Assim que se aproximou, um dos morcegos soltou um uivo ensurdecedor, repleto de fúria. O som o fez correr sem olhar para trás. Aqueles não eram morcegos comuns. Pareciam amaldiçoados, ou talvez um novo tipo de criptido, guardando o túnel de intrusos. Metamorfo revelado. Um vídeo granulado da Dark Web está se espalhando rapidamente pela internet. As imagens mostram uma figura pálida e inquietante, caminhando lentamente, e desde o primeiro frame, algo nela parece estranho. Então, de repente, a figura se senta e sua pele fica completamente preta num instante. Ficou claro que não se tratava de um humano comum. Talvez um metamorfo flagrado em ação. Quem publicou o vídeo e onde ele foi gravado permanecem um completo mistério, deixando os espectadores aterrorizados e fascinados pelo que acabaram de presenciar. Criança da Floresta. Eram 3 da manhã e uma família dirigia pelas estradas dos Montes Apalaches em uma viagem noturna. De repente, uma criatura horripilante saiu correndo da floresta para a estrada. Aterrorizados, eles desviaram e fugiram até chegarem a um local seguro. Abalados, perguntaram aos moradores locais sobre o que tinham visto. O que eles descobriram foi arrepiante. Essa criatura fora um dia uma criança humana, abandonada na floresta por sua mãe após um ato pecaminoso. Agora, ele caça nas florestas escuras à noite, buscando vingança contra os viajantes que passam pelas estradas, punindo aqueles que o abandonaram à própria sorte quando criança. Aranha preta gigante. Um fazendeiro saiu para verificar seus animais, mas uma presença pareceu estranha. Movendo-se lentamente pela fazenda, estava uma enorme aranha preta, diferente de tudo que ele já tinha visto. Seu tamanho era enorme, talvez um gigante comedor de pássaros, ou quem sabe uma aranha completamente desconhecida espreitando nas sombras. Uma coisa era certa, essa não era uma criatura que alguém gostaria de ter rastejando perto de casa. A visão deixou o fazendeiro se perguntando se a fazenda havia se tornado, de repente, o lar de uma espécie nunca antes documentada. Lobisomem no telhado.
Um homem correu para o telhado após ouvir uivos estranhos e arrepiantes ecoando pela noite. O som era agudo, quase como o de um lobo por perto. Quando ele começou a gravar, uma criatura surgiu à vista, saltando e vagando inquieta. Sua forma parece antinatural, como a de um lobisomem, um ser que se dizia capaz de alternar entre humano e lobo. Movia-se como se estivesse à procura de uma presa, circulando a área repetidamente. Naquela noite, não conseguiu entrar na casa, mas a forma como se aproximava constantemente deixava uma coisa clara. Sabia que a casa estava ali e que podia voltar a qualquer momento. Ataque humano-cavalo. Um homem estava espiando pela janela quando, de repente, viu uma criatura inacreditável. Vista por trás, sua forma parece antinatural, uma mistura perturbadora de cavalo e humano. A besta avançava furiosamente em direção à casa da frente. Em instantes, o animal se chocou contra o portão, quebrando-o e tentando forçar a entrada. O homem continuou filmando, registrando cada segundo. Logo, as imagens se espalharam pelos canais de notícias e pelas redes sociais. Mas, em questão de horas, tudo desapareceu. Reportagens foram removidas, transmissões interrompidas e restou apenas um vídeo vazado. A criatura nunca mais foi vista e a área ficou completamente às escuras. Encontro com o Pé Grande. Uma família que se preparava para uma viagem de acampamento viveu um momento inesquecível. Em uma estrada florestal tranquila, uma figura enorme e escura surgiu à sua frente. Caminhava lentamente, sua altura imponente quase se igualando à das árvores ao redor. Coberta por uma pelagem espessa, a criatura não se virou, mantendo o rosto escondido. Mas sua constituição larga e musculosa deixava uma coisa clara. Parecia um pé grande. A família permaneceu em completo silêncio, com medo de fazer qualquer ruído. Eles esperaram enquanto a figura se embrenhou na floresta. Depois, silenciosamente, deram meia volta com o veículo e foram embora. Alguns encontros é melhor deixar para trás, sem olhar para trás. Sereia na praia. E se um pescador tentasse capturar provas de um avistamento estranho, apenas para vê-las desaparecer no último instante? Ao retornar às mesmas águas, onde vislumbra uma forma humanoide no mar, ele a viu novamente, desta vez perto da costa. Uma sereia de verdade, parte humana, parte peixe, com olhos brilhantes. Assim que o vídeo se espalhou, começaram a surgir teorias. Era uma sereia amaldiçoada, ainda viva nessas águas desde tempos antigos, aguardando silenciosamente sob as ondas. Criatura de laboratório. Imagens vazadas da Área 51 mostram uma criatura com membros longos e um rosto monstruoso, movendo-se de uma forma que não parecia natural. A princípio, muitos pensaram que poderia ser um ser mítico, mas os detalhes contam uma história diferente. Não se tratava de vida natural, mas sim de uma criação de laboratório. A Área 51 sempre fora secreta, mas ninguém esperava experimentos como esse. Logo em seguida, outro vídeo chocante surgiu, ligado ao mesmo local. Desta vez, a figura parecia ainda mais perturbadora, com um rosto semelhante ao de um humano e uma grande cauda serpentina. As imagens alimentaram o medo, levando as pessoas a questionarem se o DNA humano agora faz parte desses experimentos. Seja o que for que esteja realmente acontecendo por trás daqueles portões de acesso restrito, parece que a verdade completa ainda está oculta, e o que vimos pode ser apenas um pequeno vislumbre. Bruxa colombiana. Na Colômbia, um homem ouviu vozes estranhas vindas do quintal de sua casa. A princípio, ele pensou que fosse um animal selvagem, mas quando correu para verificar, viu uma criatura negra pendurada no teto, lutando para descer. Quase imediatamente, outra criatura apareceu, e ele conseguiu fazê-la fugir. Então, a terrível verdade o atingiu. Essa era a mesma bruxa que os aldeões haviam trancado em um poço anos atrás, e era evidente que alguém a havia libertado. Antes que ele pudesse reagir, o vídeo terminou abruptamente. Logo em seguida, toda a família desapareceu. As imagens foram recuperadas pelos moradores de um celular esquecido em casa. Ao vê-las, os moradores tiveram certeza de que a bruxa os havia levado. Agora, toda a vila vive em constante medo. Gigante congelado.
bem acima dos picos nevados, algo se movia que não deveria existir. Um parapente sobrevoando as montanhas capturou uma criatura enorme caminhando sobre a neve. À primeira vista, parecia humana, mas o tamanho era desproporcionalmente grande. Seus braços longos e passos pesados não correspondiam a nenhum animal conhecido. As imagens se espalharam rapidamente, deixando as pessoas confusas e curiosas. Alguns especialistas e entusiastas levantaram a hipótese de que poderia ser o pé grande. Se for verdade, esse avistamento muda tudo. Mostra que esses seres podem sobreviver em frio extremo, longe das florestas. Talvez essas áreas escondidas ainda guardem segredos, esperando o momento certo para se revelarem. Encontro com uma sereia. Era para ser um dia perfeito de praia na Espanha para esses turistas, quando algo se moveu na água rasa perto da costa. Rastejou em direção a eles, arrastando-se pela areia com os braços. A parte superior do corpo parecia humana, mas o rosto estava errado, distorcido, pálido, e então gritou. O som fez com que todos corressem. As imagens se espalharam rapidamente pela internet. Em poucas horas, as autoridades locais divulgaram um comunicado. Era apenas uma garota fantasiada, parte de uma brincadeira, mas os turistas que estavam lá não acreditaram. O jeito como ela se movia, o som que fazia, nada daquilo parecia uma piada. Eles estão convencidos de que viram algo real naquele dia, e as autoridades também sabiam disso. Anjo caído. Era de manhã cedo quando um homem passeava e viu algo cair do céu. A princípio, pensou que pudesse ser um pássaro, mas o que caiu não era nada natural. As asas se estendiam amplamente. A figura parecia vir de outro mundo. A visão era sagrada, quase irreal. Muitos logo associaram o fato ao Apocalipse 10:2, que descreve um anjo poderoso em pé, tanto sobre o mar quanto sobre a terra. Por alguns segundos, o céu pareceu tocar a terra. Agora, o mundo está em alerta máximo, convencido de que sinais do fim dos tempos estão surgindo e que a contagem regressiva final começou. Pé grande na fazenda. Os animais desapareciam todas as noites. Então, um fazendeiro brasileiro finalmente decidiu instalar uma câmera de segurança para registrar o que estava acontecendo. O que aparece nas imagens o chocou. Uma criatura enorme caminhou lentamente em direção ao gado, cada passo espalhando medo pela fazenda. Quando se virou para a câmera, a verdade ficou clara. Era o pé grande. Essas criaturas costumam ficar escondidas em montanhas remotas, mas agora, uma delas estava caçando perto de humanos, aventurando-se para fora de seu habitat na floresta. Estaria sendo forçada a se aproximar da civilização em busca de presas mais fáceis devido à construção de casas perto da linha da floresta? Pode ser, mas a cena deixou todos inquietos e a fazenda nunca mais se sentiria segura. Besta misteriosa. No remoto Congo, longe dos destinos turísticos mais populares, uma equipe de exploradores se deparou com algo que parecia saído de um conto de fadas. Da água emergiu uma criatura marrom enorme, diferente de tudo que já haviam visto. Assustados, eles não pararam para observar e fugiram o mais rápido que puderam. O breve vislumbre gerou especulações desenfreadas. Seria um pé grande, um elefante gigante semelhante a um mamute, ou uma espécie completamente nova e desconhecida pela ciência? Uma coisa era certa: a selva ainda guarda segredos que desafiam a imaginação. Por ora, o Congo permanece um mundo oculto, protegendo silenciosamente seus mistérios, à espera dos corajosos que os desvendarem. Avistamento do Kraken. Um banhista na Noruega levou um susto enorme quando algo estranho apareceu na água, longe da costa. Longos tentáculos se espalham por toda a superfície, movendo-se de uma maneira que nenhum polvo comum conseguiria. O tamanho era gigantesco, algo saído diretamente das lendas, como o Kraken. Pouco tempo depois, outro avistamento mostrou uma criatura semelhante à deriva em mar aberto. Ouvir histórias sobre esses monstros é uma coisa, mas testemunhá-los com os próprios olhos é algo completamente diferente. O mar, ao que parece, ainda esconde criaturas além da imaginação, e para aqueles que as viram, a lembrança não se apagará tão cedo. Humanoides minúsculos.
Os moradores de uma tranquila área ribeirinha na Espanha ficaram chocados quando, em plena luz do dia, vários seres estranhos, minúsculos e com aparência humana, apareceram perto da água. Eles brincavam, observando atentamente os arredores, como se estivessem estudando o mundo. Muitas pessoas compartilharam o vídeo como prova e afirmaram que os seres desapareceram em seguida. As pessoas começaram a cochichar. Será que este lago escondia um portal secreto? Uma passagem para visitantes de outra dimensão? As autoridades fizeram buscas, mas não encontraram nada. Logo, viajantes e turistas curiosos começaram a afluir ao rio, na esperança de vislumbrar a estranha forma de vida, mas ela nunca mais apareceu. Pé Grande, no Colorado. A ideia era que uma viagem tranquila de carro por um trecho remoto do Colorado fosse apenas mais uma jornada relaxante, mas a câmera capturou algo extraordinário. Em uma encosta distante, uma figura gigantesca surgiu. Sua pelagem escura se camuflava quase perfeitamente com a grama alta. Movia-se com uma graça misteriosa e determinada, como se estivesse plenamente consciente do ambiente ao seu redor. O motorista mal teve tempo de reagir antes que a filmagem terminasse abruptamente, deixando os espectadores em choque. As redes sociais explodiram em especulações, com muitos afirmando que se tratava de um pé grande. A pergunta intrigante permanece: será que a criatura sequer notou o carro? Ou o motorista teve sorte de escapar ileso? Alguns dizem que a montanha ainda esconde segredos que não devemos ver. Camelo dinossauro. Um turista espanhol dirigia por um deserto mexicano quando um camelo correndo pela areia chamou sua atenção. À primeira vista, parecia normal, mas o jeito como se movia intrigou. Seu andar era diferente de qualquer outro camelo que ele já tivesse visto, e sua cauda era longa demais, balançando como a de uma criatura pré-histórica. A forma de andar lembrava quase um dinossauro, como se um fóssil tivesse ganhado vida. Mais tarde, um cientista revelou que havia um laboratório secreto subterrâneo nas proximidades, onde eram feitos experimentos com DNA antigo. De alguma forma, a criatura havia escapado. O que o homem viu parecia um cruzamento entre um camelo e algo de uma lenda há muito extinta, trazido à vida no mundo moderno. Mini dinossauro. No Alasca, uma família fazia uma viagem de rotina quando algo incomum chamou sua atenção. Pequenos movimentos nos arbustos. Curiosos, eles deram zoom com a câmera e pararam. Uma pequena criatura com um pescoço comprido e corpo minúsculo apareceu, parecendo quase um dinossauro de desenho animado. O momento foi surreal e a família correu para registrá-lo em vídeo, mas logo depois, as autoridades exigiram que apagassem as imagens. Descobriu-se que eles haviam entrado acidentalmente em uma área restrita do Alasca, uma região remota onde ninguém tinha permissão para entrar. Alguns acreditam que é lá que dinossauros ou criaturas consideradas extintas ainda sobrevivem. Escondidas do mundo, as autoridades podem estar mantendo isso em segredo, talvez para se protegerem dos humanos. Depois de ver tudo isto, a pergunta já não é se estas criaturas existem, mas sim onde é que elas se estão a esconder agora. Serão apenas fragmentos de lendas antigas que se recusam a morrer? Ou estamos a testemunhar o nascimento de uma nova e aterrorizante fauna terrestre? O vídeo dos dois amigos na estrada interrompida termina exatamente ali, no silêncio que precede o ataque. O que aconteceu depois continua a ser um mistério guardado pelas sombras daquela noite. Mas antes de ires, olha para o lado. Já sentiste que estavas a ser observado num lugar onde devias estar sozinho? Se tens alguma história real ou um registro que ninguém consegue explicar, partilha comigo nos comentários. Eu leio tudo. Cuidado com o que encontras no escuro. Até o próximo vídeo.